Na Epístola Universal do Apóstolo João, e com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. Glória a Jesus. Queridos, o Senhor põe à frente este ponto da palavra, embora, irmãos, o Senhor prepara o santo batismo, mas a palavra de Deus ela é viva em todos os momentos, em todos os lugares na nossa vida, não é? E vemos que aqui o apóstolo João, irmãos, ele escrevia com muito amor sobre amarmos uns aos outros, porque, irmãos, se a pessoa disser que serve a Deus, mas ele não ama, ele não tem o coração aberto para perdoar, para ajudar, quer dizer, o Espírito de Deus não está nele, não é? Agora, quando o Espírito de Deus está em nós, por isso que diz aqui no final, né? Se ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Porque qualquer um de nós, pela nossa própria natureza carnal, nós podemos às vezes, irmãos, irritar, pode acontecer alguma coisa, mas nós voltamos atrás. Por que voltamos atrás? Pelo Espírito de Deus que habita em nós, não é? Então, João falava, irmãos, do trabalho que houve de Deus para nos tornar filhos dele, para que o Espírito dele habite em nós. Porque tem homens e mulheres bons, e tem homens e mulheres más. E isto falando no sentido carnal.
Porque no sentido espiritual não existe homem bom. Não existe. O Senhor Jesus foi chamado de bom quando disseram: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele falou: por que você me chama de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Quer dizer, na condição carnal não existe bom. Você só está me chamando de bom porque o Pai está em mim. Porque se Ele não tivesse em mim, então a glória é dele. Está entendendo? Então, por isso, irmão, que ninguém tem glória porque faz alguma coisa. Não, a glória é de Deus em nós. Mas quem é amigo de Deus se gloria por ver a obra de Deus nele. Estão entendendo isso que Deus dá? Veja o que João disse, irmãos. João evangelista, que evangelizava a respeito de Jesus e tudo. E quando perguntaram se ele era o profeta, se ele era o Cristo, se ele era... Ele falou: não, eu apenas sou amigo dele. Eu sou amigo dele. E quando eu vejo ele com a esposa, que a esposa é a igreja somos todos nós que servimos a Deus, é a igreja de Cristo. A igreja não são quatro paredes, aqui é um templo. A igreja é esta aqui é a igreja, aí é a igreja. Nós somos a igreja de Deus. E João disse assim: eu somente fico muito feliz quando vejo, porque eu também sou igreja, dizia ele, e quando vejo o esposo, que é Cristo, feliz, conversando com a esposa, relacionando com a esposa. Então eu sou amigo, eu fico feliz. Entende, irmãos? Quem é de Deus se alegra com as obras de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E ele dizia: vede, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos agora chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, irmãos. E quantos diz assim: o sol nasceu para todos, todos somos filhos de Deus? Não, irmão. Ai, como não? A palavra nos diz isso. Deus não é pai de pecadores. Está escrito aqui na palavra. Deus não é pai de pecadores. Por que Deus enviou Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado? Ele criou Jesus homem para poder falar com os homens e poder se fazer menor do que os anjos na condição carnal, para morrer na cruz, de um corpo que não foi feito da vontade do homem e da mulher, mas um corpo feito por Deus. Veio o Espírito Santo, quando o anjo Gabriel falou com Maria, falou: em ti será gerado obra e vontade do Espírito Santo, nascerá um menino, ele será o Salvador do mundo, o Emanuel. Quer dizer, diferente de todas as criações, porque aí no mundo não tem quem tira o pecado mais do mundo. O mundo jaz no maligno, mas eu vou entrar no meio da minha criação e trago um remédio que o mundo não tem. Por isso, queridos, que a morte de Jesus, irmãos, ela foi algo assim que nunca, jamais houve ou pode haver coisa igual. É a maior dádiva, é a maior riqueza. Então, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados agora filhos de Deus. Mas como que eu sou chamado filho de Deus? Só porque Jesus Cristo morreu? Sim. Ele derramou o sangue dele. Ele se fez filho, herdeiro, é o filho mais velho, é o herdeiro, é o primogênito, não é? Então ele agora é filho. Ele falou assim: eu derramo o meu sangue, e todos, por isso, queridos, até isso é profundo, por isso que a Santa Ceia, que é bíblico também, o Senhor Jesus, quando ele comeu a última Páscoa, que ele cumpria a lei, ele instituiu a Santa Ceia, falou: agora vocês fazem isto em memória de mim. Quando vocês comerem o pão, é o meu corpo que é partido por vós. Quando vocês beberem o cálice, o vinho, é o meu sangue que é derramado por vós. Vocês não tinham legitimidade para chamar Deus de Pai, mas agora pelo meu sangue eu vos faço meus irmãos. E vocês sendo legitimados meus irmãos, vocês são legitimados filhos do mesmo Pai. Bendito é o nome do Senhor. Por isso esta grande caridade. Diz assim: por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Então veja, irmãos, que algumas coisas se contrapõem quando nós servimos a Deus. Parece que nós temos alguma coisa que, aí eu não vou entrar nesse negócio, eu não entro, nisso aí eu não vou. Nós mesmos vamos sentindo, e alguns às vezes não consentem, como não consentiam com eles.
irmãos, não é? Por quê? Porque o espírito que estava aqui era de filho, e o que estava aqui não era de filho, era apenas de homem. Por isso que nós temos que pedir a Deus que o Espírito de Deus passe a reinar sobre nós. O que ocorre no mandamento do Senhor Jesus no batismo, irmãos, o ser humano recebe a promessa do Espírito Santo, não é? Essa promessa, irmãos, não é o dom de novas línguas, é o Espírito Santo da promessa, que ele passa a habitar em nós, que é uma confiança que nós temos, irmãos. Se perguntar aqui, vocês têm confiança da vida eterna? Tem ou não tem? Glória a Deus. E esta confiança, esta esperança, ela não pode empoeirar, ela não pode abafar, ela tem que estar sempre viva, sempre viva. Por quê, irmãos? Veja que a condição que o Senhor Jesus nos trouxe foi esta. Lá Adão e Eva, irmãos, formados por Deus, sim, para uma vida eterna, sim, mas eles ficaram na dúvida. Por isso que diz aqui, irmãos, que o pecado nos afasta de Deus. Por quê? O adversário, irmão, em forma de uma serpente, né? Ele foi lá e começou. E as coisas não é de hoje para amanhã, foi tendo uma amizade. A mulher ia lá no jardim, mulher representa a igreja, somos nós. Ia lá no jardim e dava lado para aquela conversa. Vejam bem, que todo dia na virada do dia, Deus passava. E dizia, Adão. E eles diziam, eis-me aqui, Senhor. Então havia uma conversa. Vamos falar aqui espiritualmente. Deus conversava com eles, assentava, porque assim era naquele tempo. Mas, lá nas saídas do dia, a mulher ia num outro lugarzinho, onde a serpente via que, eu vou lá. E ia conversando com ela. E Deus falava uma coisa, e a serpente falava outra. Deus falava assim, olha, só tem aqui, vocês podem comer, eu dei de tudo, eu dei os frutos, fiz nascer os frutos, alegria. O que é alegria? É isso aqui, essa liberdade de nós dar glória a Deus, de nós ter esperança da vida eterna, né? Pode comer de tudo, vocês só não comem daquela fruta que está lá no meio, que é a ciência do bem e do mal. O dia que vocês comerem, certamente morrerás. Mas, ele saía dali, ela tinha que falar, meu Deus, Deus falou, está falado. Para mim é Deus. Aonde está a nossa caridade, queridos? É em Deus. Ninguém fez caridade por nós. Ninguém mandou filho para morrer. Ninguém fez nada para poder nos dar o céu, a não ser Deus. Mas ouvir o que é de Deus e ouvir o outro que faz promessas falsas, porque o que o mundo tem são promessas falsas, porque leva para a morte. Não leva para a esperança. Então, entre ouvir um e o outro, ela foi, até que ele disse assim, a serpente falou, ele falou para você não comer desse fruto? Não, ele falou que não é para comer de tudo, só aquele que não. Imagina, é aquele lá que você tem que comer, é aquele lá que você tem que fazer. O dia que você comer, você vai ser igual a ele, querendo dizer, eu falo a verdade, ele fala a mentira. Sempre o trabalho do adversário é por dúvida. Irmão, não esperava no batismo que nós em pouquinho o Senhor dará esta palavra. Mas sempre o trabalho do adversário vai ser por dúvida. E um pouquinho que nós distanciamos, ele quer por dúvida. E o trabalho de Deus, ele é certo. Sede fiel, me serve. Quem crer e for batizado será salvo. A palavra de Deus, ela é verdade. Não há negação nela. E Deus cumpre o que promete. Então lá o homem e a mulher perdeu a condição, porque Deus tinha falado, o dia que comer certamente morrerás, e morreu para a vida eterna. Continua essa carne aqui, que nós temos até hoje. Por isso que quem nasce, irmão, mas é bonzinho, pode ser o que for, mas tem que ter a aceitação do Senhor Jesus, não é? E o Senhor Jesus falou, quem crer e for batizado, o batismo é um pacto.
É o contrato que nós fazemos com o Senhor Jesus. Então, quando o Espírito de Deus habita em nós, irmãos, não é que nós somos melhor que ninguém, não é que nós fazemos, mas o próprio Espírito de Deus começa a nos desviar dos caminhos ruins, dos pensamentos ruins, e começa a nos encaminhar para o caminho do céu. Bendito é o nome do Senhor. E veja que ele diz aqui: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, por isso que vivemos nesta carne ainda. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quem aqui tem esperança de ver o Senhor na sua vinda? Glória ao nome do Senhor. Nós estamos vendo os tempos, o que vem acontecendo, o cumprimento da palavra de Deus em tudo. Quem aqui está feliz de dizer: ora, vem Senhor Jesus? E quando nós vermos Ele como Ele é, vindo nas nuvens, os anjos tocando, as trombetas soando, e nós dizer assim: Senhor, graças te dou que dei ouvido à tua palavra, e agora estou aqui te esperando, assim como tu és, eu serei, habitarei contigo. Irmãos, já pensou nós poder gritar isso na vinda de Jesus? Já imaginou? Será que existe alguma coisa que pague isto? Ou será que quem não deu ouvido à palavra de Deus vai ter alguma coisa que vai pagar ele? O que é o pagamento de quem não deu ouvido? E o que será o pagamento de quem deu ouvido? Bendito é o nome do Senhor. Por isso, queridos, que a palavra de Deus é um arauto. Assim como João Batista veio antes, irmãos, um pouquinho do Senhor Jesus anunciando Ele, irmãos. E veja que o povo, as turbas, falavam: mas será que João está certo? Será que João é o profeta? Será que ele é o Elias? Será que ele é o Cristo? Será? Não sei não, viu? Mas muitos iam deixando tudo e batizava. E começou tanto que o Senhor Jesus falou assim: o reino do céu, desde que João veio, é ganho a força. Violentam o reino dos céus. Quem era o reino dos céus? Era o próprio Senhor Jesus. Porque os profetas já diziam: o reino de Deus descerá entre nós e habitará entre nós. É o próprio reino de Deus. Então veja que é ganho, é violentado, não é? Dizia: mas o reino do céu está sendo ganho à força. Quer dizer, eu não estou olhando o que o mundo oferece, o que dizem, eu vou ganhar. É como alguém que diz: eu preciso entrar nesta cidade, eu preciso tomar ela. E o Senhor há de pregar aqui nesta manhã: tome a cidade eterna por força. Ainda que precise enfrentar batalhas, lutas espirituais. Irmãos, é até difícil pregar isso aqui num batismo aqui. Mas diz o Senhor: eu te dou força, te dou armas, e eu não prometo e volto atrás. Eu te dou a garantia da minha palavra. Ame, ajude, sirva a Deus e não batize. Eu não sei nada. Não, o Espírito de Deus te abrirá o teu entendimento e tu não ficarás nécio no conhecimento. Bendito é o nome santo de Deus. Por isso ele dizia: qualquer que permanece nele não peca. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quer dizer, e não é pela nossa própria força, é pelo próprio Espírito de Deus que nos entregamos a Ele. Ele trabalha em nós e nos conduz para os caminhos santos, não é? Então, o que é o batismo? O batismo é um ato público que o próprio Senhor Jesus fez lá no Jordão, quando o povo estava lá. Que João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu estou anunciando para vocês. E lá vem o Senhor Jesus, entrou nas águas do Jordão, e João falou: mas eu que tenho que ser batizado por ti, eu não posso, eu batizar o Senhor Jesus. Me batiza, João, por agora, para que se cumpra toda a justiça de Deus, porque quando eu for subir, eu vou dizer para vocês batizar a todos. E eu dei exemplo do batismo. Entende? Então o batismo nada mais é, e isso está aqui também, como Paulo falou, não é? É batizado, então morre o velho homem, a velha mulher,
né? Água é lavagem, não é só essa água aqui, está até quentinha, um tanque bonito, mas não é só essa água, a palavra é a água que te lava. Bendito é o nome do Senhor. Então, na semelhança da morte, batismo, sepultamento, e quando ressurge nova criatura, como Cristo também ressuscitou, agora para a esperança da vida eterna. Então, é o mandamento do Senhor Jesus. Os que batizam e batizam com coração puro, crendo, recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o ancião que dá, não é a irmã que dá, não é tua companheira, não é teu companheiro, é Deus. Bendito é o nome do Senhor, porque se fosse nós poderíamos mentir, nós poderíamos cair no engano, nós poderíamos cair numa emoção, mas o que fala contigo, ele não cai na emoção. A palavra dele é verdade, e você aonde estiver, independente de quem te batizou, de quem falou, aonde você estiver, o Espírito de Deus, assim como Deus passava e dizia: Adão, eis-me aqui, Senhor, o Espírito de Deus te guiará. Ora por sentimento, ora por sinais, ora pela visitação de Deus, o Espírito Santo de Deus acompanhará a tua vida. Deus seja louvado. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, alguma